Projeto Integrador para Licenciatura 1, Libras para a Formação Cidadã, Univesp 2020. Nosso projeto visa analisar como o ensino de Libras nas escolas é capaz de proporcionar maior integração e inclusão social com as pessoas que possuem deficiência auditiva, promovendo uma formação cidadã e sendo meio para a inclusão social da comunidade surda. Importa ressaltar que o projeto visou também abarcar o tema bullying com o propósito de esclarecer como o conhecimento e a promoção cultural podem evitar atitudes discriminatórias. Para conhecer mais sobre a relação entre alunos surdos e ouvintes, o trabalho se baseou em referências teóricas e pesquisas práticas, que foram elaboradas com profissionais atuantes em escolas. A partir da análise dos dados coletados, direcionamos nossos esforços tendo em mente como promover mudanças na divulgação e implementação no cotidiano escolar da língua de sinais. Assim, atendendo aos objetivos da Constituição Federal de 88, artigo 208, inciso 3º, que diz: o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, e ainda atendendo ao que dispõe a Lei 10.436 de 2002 e o Decreto 5.626 de 2005, que dispõem e regulamentam sobre a língua brasileira de sinais. Propomos, portanto, um plano de aula sobre o tema Libras para a Formação Cidadã, que permitisse o conhecimento de sinais básicos de Libras, bem como a origem da comunicação por sinais, buscando promover a reflexão e despertar nos alunos o interesse por esse tipo de comunicação. A metodologia de desenvolvimento de 100 minutos de aula buscou abarcar temas lúdicos, explorando o campo visual e espacial por meio de jogos, ensino dos sinais e compreensão teórica do tema. Nossa aula com o tema Libras para a Formação Cidadã terá a duração de 100 minutos. O principal objetivo é que os estudantes sejam despertos quanto ao interesse por outras formas de comunicação, aqui, em particular, ao estudo e aprendizado da linguagem de Libras, e que passem a demonstrar respeito em relação ao cotidiano das pessoas surdas, além de refletirem sobre seus próprios valores morais e que reconheçam as diferenças de habilidades, levando-se em conta os conceitos de bullying, capacitismo e inclusão social. Nossa aula será composta de 4 partes. Iniciaremos com um debate, passaremos pela explanação de alguns temas centrais, assistiremos um vídeo e faremos uma interação na forma de jogo. A aula será ministrada para estudantes do Ensino Fundamental 2. Na primeira parte, iniciaremos com questionamentos sobre o tema proposto, a fim do reconhecimento de conhecimentos prévios que os estudantes possam ter sobre o assunto, com questões a serem respondidas na forma de debates. Utilizaremos a técnica Brainstorm. As questões serão apresentadas em slides por data show, sendo as mesmas descritas a seguir. Quais as principais diferenças entre a língua brasileira de sinais e a língua portuguesa? A língua de sinais se originou da língua oral? Existe uma língua de sinais universal? A língua brasileira de sinais é ágrafa, sem escrita? É mais difícil aprender Libras em comparação a outras línguas? Como vocês imaginam a vida de um surdo sem a língua de sinais? Os estudantes devem refletir, sendo que todos esses questionamentos devem estar voltados ao que sabem ou ao que pensam saber sobre o assunto, e suas respostas serão colocadas em evidência na lousa de giz, para que posteriormente possam refletir sobre elas,
sanando assim suas dúvidas com esta atividade. Todos os questionamentos serão, ao final desta dinâmica, respondidas corretamente pelos membros do projeto integrador. Tempo estimado de 25 minutos. Na segunda parte da aula, faremos a explanação, de forma breve, de alguns conceitos ligados ao tema principal, como capacitismo, bullying e inclusão. Também apresentaremos o alfabeto em Libras. Tempo estimado de 10 minutos. Na terceira parte da aula, faremos a apresentação do vídeo Cinderela Surda, o qual tem a pretensão de sensibilizar os estudantes quanto à importância da língua de sinais para os deficientes auditivos. Após a apresentação do vídeo, passaremos a dialogar sobre o mesmo, dando a palavra aos estudantes, para que possam explicar suas emoções em relação à história veiculada no vídeo, e serão feitos questionamentos sobre o conto de fadas em questão. Buscaremos encontrar conjuntamente com os estudantes uma moral para a história, ou melhor dizendo, uma lição para toda a vida, incluindo o tema bullying, que ainda se encontra presente entre a comunidade surda e a comunidade ouvinte. E após, como atividade em grupo, serão transcritos na lousa as principais ideias, para que possamos conjuntamente internalizar os valores morais presentes no debate. Tempo estimado de 30 minutos. Nesta parte da aula, faremos o desenvolvimento prático com a utilização de um jogo que envolve o ensino e a prática de sinais de Libras, visando aguçar a curiosidade e o conhecimento deste idioma. Esse jogo será composto por perguntas e respostas, no modelo passa ou repassa. Os alunos serão divididos em 4 grupos, onde objetos, personagens e sentimentos do conto de fadas Cinderela Surda serão traduzidos e interpretados na língua de sinais, cabendo aos integrantes do grupo reconhecerem a datilologia e os sinais apresentados. Tempo estimado de 30 minutos. Por fim, nos últimos 5 minutos de aula, faremos os agradecimentos finais e também deixaremos uma mensagem especial para os estudantes.